Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica vai falar sobre as repercussões dos ataques dos Estados Unidos ao Brasil. Dentro dos Estados Unidos, Mônica, o Brasil está conseguindo se defender, explicar que está sendo vítima de uma patranha junto aos americanos. Bom dia para você. Oi, Megali. Bom dia a todos. Pois é, tá difícil, Megali. Eu queria só dar um contexto aqui, que é o seguinte: esse diálogo que o Lula teve com o líder da China, o Xi Jinping, que está aí divulgado, está em todas as manchetes, né? Faz parte do roteiro que o Lula traçou, que ele relatou que faria, né? Ele fez esse relato aos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente falou sobre isso aqui quando o Lula se reuniu com os ministros do Supremo no Palácio da Alvorada, e ele disse que seguiria buscando alternativas para o Brasil, que no encontro para tratar dessa crise com o Trump, ele injetou ânimo nos magistrados, dizendo que defenderia o país, que o país hoje tem mais força do que antes, graças à diversificação das suas relações internacionais, graças ao fato de ter deixado de amarrar os seus interesses, ou melhor, de submeter os seus interesses exclusivamente aos interesses americanos, né? Agora, respondendo à tua pergunta, Megali, uma coisa que segue preocupando bastante tanto magistrados do Supremo quanto integrantes do governo é a dificuldade que o governo e que os empresários brasileiros que têm interesse lá estão tendo de defender suas opiniões nos Estados Unidos, o nosso ponto de vista, de ter influência na opinião pública norte-americana, de publicar artigos, de dar entrevistas, né? Foi feita uma comparação, para mim, inclusive, uma autoridade fez uma comparação do tempo em que o Lula estava preso, né? Você se lembra, né, Megali, que volta e meia saía artigo no New York Times, saía artigo de intelectuais criticando o Supremo, criticando o Sérgio Moro, abaixo-assinados. Existia uma mobilização muito grande internacional para defender o Lula, para criticar aquela prisão. Dessa vez, com exceção da entrevista do próprio presidente Lula ao New York Times, né? O que abundam na mídia americana são textos e mais textos contra o ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo Tribunal Federal, como se ele fosse um ditador comandando o Brasil, como se a gente vivesse num regime autoritário, sem que um outro ponto de vista seja contemplado, sem que o governo consiga defender o ministro, sem que o Supremo consiga defender o ministro, sem que haja uma defesa da democracia brasileira, né? Sem que se consiga levar o ponto de vista, os fatos de que o ministro Alexandre, por mais que se possa criticar os seus atos, e ele é muito criticado, inclusive aqui dentro do Brasil, né? Inclusive dentro do próprio Supremo, mas ele é um ministro indicado numa democracia, um juiz que tem autonomia, que pode dar as decisões que quer, tem legitimidade para isso, tem mandato para isso, e essas decisões podem ser revistas por um colegiado, ou seja, não existe absolutamente nenhum paralelo com nenhuma ditadura. Mas esse ponto de vista não chega na opinião pública. Eu conversei até com uma americana, né? Eu conversei até com uma pessoa do governo brasileiro envolvida nas tentativas de negociação com o governo Trump, que diz que sim, que há essa dificuldade, né, mas que é difícil, tá complicado. Que na época do Lula era mais fácil, porque o Lula era uma liderança de décadas e décadas, com muitos amigos, com muitas alianças no exterior, em torno da personalidade dele, daquela situação dramática de prisão, né, mas que agora está muito mais diluído isso, né? Então há essa dificuldade e há essa preocupação, Megali, de uma falta de espaço para um outro ponto de vista sobre o Brasil também ser divulgado lá. Como fazer isso? O que essa pessoa que está envolvida diretamente nessas negociações me disse, que realmente existe essa dificuldade e que são tantas as mobilizações, tantas as frentes, que isso realmente... acho que a Economist, né, tem criticado o governo americano, já criticou o governo americano por impor ao Brasil sanções que na verdade tem fundo político, mas há essa dificuldade, há essa preocupação, Megali, de que não estamos sendo contemplados, os pontos de vista do Brasil não estão sendo contemplados na mídia americana, portanto não chega à opinião pública americana, portanto isso é algo que não nos ajuda, nos atrapalha no momento de negociar, Megali. É difícil, né? Negociar não, de não negociar, porque não está tendo negociação. Não está tendo nada, né? Mas de pelo menos atrair para si a opinião pública, que é importante, mas é difícil, né? Porque esse é um assunto, vamos combinar, os americanos usam um termo lá, um assunto que não é sexy, né? Não é aquela coisa que puxa os seus olhos, né? Os caras estão lá com o assunto Jeffrey Epstein,
Que mais? GLO, o equivalente a GLO em Washington, D.C. Enfim, os mandos e desmandos lá de Donald Trump, as loucuras do J.D. Vance. Quer dizer, o que não falta é uma tosquela ali para criar fato, cortinas de fumaça, né? Muitas vezes, que são assuntos bastante atraentes. E no plano internacional tem Gaza, tem Ucrânia, tem muita coisa ali, né? Então, mas toda hora fora que o Trump aí, tá brigando com todos os países do mundo, né? Mas é que pois, até China. China, Israel, mas toda hora vocês falam que o presidente Lula deu entrevista ao New York Times. Deu, mas, cara, já viu quantas letras são publicadas no New York Times todos os dias? Tá lá a entrevista do Lula, mas não quer dizer que a massa americana terá lido. A Economist publicou uma matéria, mas quantas pessoas leem a Economist? Quantas pessoas leem 100% da Economist? A Christiane Amanpour, que é a jornalista número 1 da CNN para assuntos internacionais, fez uma entrevista com Lula, mas aquilo é publicado na CNN internacional e não na CNN americana, então não é que o assunto não esteja lá. Ele só não chega à classe média e à opinião pública do americano médio. Daqui a pouquinho a gente pode questionar o Killing a respeito do assunto, mas de fato, o Barão fala muito isso, né? Você não encontra o assunto Brasil aqui, até porque tem tanta coisa acontecendo no país nesse instante, é um momento tão particular dos Estados Unidos, que por mais que seja uma injustiça contra o Brasil, injustiças provocadas por presidentes americanos não são exatamente uma novidade. E essa é uma que, sei lá, vai aumentar o preço do café nos Estados Unidos, não é uma hecatombe. Diga lá, Mônica. Mas não, eu concordo com você, mas assim, eu acho que o governo se preocupa, quer dizer, não com o fato de, não é a grande massa americana, não é a grande massa americana que se quer chegar, mas há alguns setores específicos que podem acompanhar esse assunto, né? E se tem um artigo no Washington Post, como teve ontem, falando que o Alexandre de Moraes é um ditador, um autoritário, já não me lembro mais os termos, por que não ter um outro artigo com um outro ponto de vista para aquele público que foi atingido por aquele artigo? É mais ou menos isso, né? Ficar sem defesa nenhuma é que é considerado algo negativo, mas é porque está difícil. Se está difícil até falar com o governo americano, né, o Megali, se você vê ontem, a Folha de São Paulo divulgou que na entrevista com o seu equivalente nos Estados Unidos, o Haddad tinha recebido até um link para o Zoom, né, da reunião. E na hora H ela foi interrompida, não, ela nem começou, mas já estava tudo marcado. Então, assim, realmente há uma determinação de cortar qualquer diálogo com o Brasil. Então há essa dificuldade, essa grande dificuldade. Mas é isso, há um sentimento entre autoridades brasileiras de que as críticas que têm espaço lá e que interessam talvez para poucas pessoas, mas que pode ser pessoas influentes, não estão chegando a outro ponto de vista. Enfim, mas é algo, se não consegue nem marcar reunião, né, o Megali, se o governo americano, se os Estados Unidos estão cortando tudo do Brasil, isolando o Brasil lá, é difícil também conseguir um espaço de defesa, ainda que pequeno, ainda que interesse a poucas pessoas. Mônica Bergamo volta amanhã com outros assuntos sempre exclusivos. Até, Mônica. Até amanhã. Até amanhã, Mônica. Só lembrando